Boa noite. A gente começa o Jornal do Rio deste sábado com uma boa notícia. Em Campos, no norte do estado, a água começa a baixar. A repórter Natasha Franco está em Três Vendas, distrito mais atingido naquela região. Natasha, boa noite. Como está o clima entre os moradores que estavam sob muita atenção aí por causa das fortes chuvas previstas para este final de semana na região? Mais tranquilos ou ainda apreensivos? Boa noite, Camila. A apreensão ainda é grande porque, olha, voltou a chover. Fraco, mas voltou a chover aqui em Três Vendas. Como você pode ver, os moradores ainda ficam em cima das suas casas, eles não saem dali, eles evitam até circular, porque existe muito risco de doenças. Eu e o cinegrafista Santiago Andrade acompanhamos o dia, o sábado, aqui em Três Vendas. Você acompanha agora a reportagem completa. Admilson é hemofílico e precisou ir para o hospital durante a madrugada. Na volta para casa, debilitado depois de passar por uma hemodiálise, precisou do auxílio de um barco do Corpo de Bombeiros. Uma decisão que pode ser ainda pior para o estudante. O médico falou comigo hoje na ProRim para mim não encostar o pé na água, por causa eu posso pegar uma infecção muito grave. O nível da água começou a baixar, mas ainda é preciso contar com a ajuda dos vizinhos para chegar ou sair de casa. A gente vai passando, quem vai pedindo, a gente vai trazendo. Entendeu? Quase um serviço de transporte, né? A gente vai para lá, se vê a gente lá, a gente traz, se vê aqui, a gente leva para lá. A situação ainda é preocupante por causa da previsão de fortes chuvas no fim de semana. Mesmo assim, o subsecretário de Defesa Civil de Campos acredita que o distrito retome aos poucos a normalidade e que não volte a ficar alagado. O rio já está dentro da sua caixa normal, não tem transbordo, e isso vai favorecer bastante o escoamento dessa água. Então, mesmo que chegar alguma água, não vai afetar com tanta intensidade como foi no dia do rompimento. Para tentar aumentar a vazão do rio Muriaé, que invadiu Três Vendas, agentes da Defesa Civil estão tentando baixar aqueles cabos de fibra ótica. É que eles se transformaram numa represa e todo o lixo que sai da cidade acaba parando aqui. O trabalho é improvisado, mas dá resultado. Com muita coragem, os funcionários mergulham na água suja. Com pedras, eles tentam baixar os cabos. A secretária de Assistência Social afirmou que 500 famílias ainda estão ilhadas e não querem sair de casa. Barcos foram carregados com água e mantimentos. Por aqui, esta é a única forma de alcançar e levar esperança para os moradores. Cada família aqui, cada morador tem que ter seu barco. E muitos não têm condições de ter, né? Esta auxiliar de serviços gerais decidiu ir embora para a casa de parentes, mas reclama da falta de ajuda da prefeitura. Se for para um, tem que ser para todos, né? Só servir quem está no abrigo. No abrigo eu não fui porque minha neta está com problema de pele. A minha filha tem problema de pressão alta. Como é que eu vou ficar aqui? Não posso ficar, não. É uma diferença de desalojados e desabrigados. Desalojados, a gente não tem a tutela como prefeitura. Desabrigados, sim, que a gente quantifica, qualifica, aí fica difícil. Os desalojados, a gente não sabe onde estão. Agora, os desabrigados têm total e restrito apoio da prefeitura. Hoje, em entrevista a uma rádio local, a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, afirmou que vai pedir que os moradores que não quiserem sair de casa assinem um termo de responsabilidade. Está pedindo que eles assinem esse termo de renúncia, né, de que eles não querem sair. Algumas pessoas não querem sair, a gente não pode obrigar. Algumas já assinaram, mas a maioria ainda tenta ficar nas casas, mesmo com a intervenção da prefeitura. O estado do Rio de Janeiro continua em alerta máximo para as chuvas do fim de semana. Algumas cidades, como Lajes do Muriaé, continuam embaixo d'água. Pelo menos 1.000 pessoas estão desalojadas no local. Mais de 20 mil tiveram que sair de casa nas regiões norte e noroeste do estado. A maioria ainda não conseguiu voltar. Em Nova Friburgo, na região serrana, o medo é parte do dia a dia da população. A cidade ainda não se recuperou e já enfrenta uma nova ameaça de tragédia. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre a chuva que castigou o norte do estado, a previsão do tempo e ainda nesta edição, sardinha apreendida em Niterói vira refeição na Rocinha. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar com a Natasha Franco, que está em Três Vendas em Campos, no norte do estado. Natasha, há pouco a gente viu que a água está baixando por aí. Como está a situação para os moradores que querem voltar para casa? A Defesa Civil já tem alguma posição a respeito disso? Olha, Camila, a Defesa Civil tem abrigos para que essas pessoas
cheguem a esses abrigos, saiam das casas, evitem o risco e entrem no abrigo. Mas a maioria das pessoas querem ficar aqui, são 500 famílias que ficam aqui. E olha, para você ter ideia do risco que essas pessoas correm, olha a quantidade de lixo que tem na beira aqui da cidade. Isso aqui não é rio, isso aqui é apenas a água do rio Muriaé, que acabou invadindo toda a cidade de Três Vendas. E a todo momento esse lixo que fica represado é um risco também para que essa água não escoe. Nós estamos aqui com o Major Edson Peçanha, ele é subsecretário da Defesa Civil aqui de Campos. Major, essa chuva fina preocupa? Atrapalha um pouco o atendimento à população e aquelas que estão sob a laje, morando em uma lona ou barraca que eles instalaram. Dificulta um pouco, inclusive, para eles, que tiveram a opção de ir para o abrigo, como você já falou, com todo o suporte. Aí a prefeitura teria responsabilidade total desses desabrigados. Aqueles que optaram por ficar na laje, vai receber toda a atenção. Nós vamos estar com todo o efetivo aqui, dando apoio em locomoção, em relevar água potáveis, alimentos, se faltar, até que escoa totalmente a água dessa localidade. Já baixou cerca de 60 centímetros a água aqui, mas isso deve ainda demorar mais 10 dias para que a água realmente escoe, de forma que possam chegar algumas máquinas para retirar a lama que vai ficar depois. Aproximadamente 10 dias é o que a gente está na expectativa que deva escoar essa água se continuar baixando da mesma velocidade que está. Vai ficar alguma água acumulada, isso vai ter que ser escoado através de bombeamento e depois ainda tem que vir a limpeza e avaliação naqueles imóveis, que também nós vamos fazer antes de remover as famílias dos abrigos, para poder ver se os imóveis têm condições ou não de habitabilidade. Muito obrigada, secretário. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natasha. E a situação também é crítica na Baixada Fluminense. Moradores do bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, estão sofrendo por causa das fortes chuvas dos últimos dias. O esgoto a céu aberto se mistura com a lama e com as inundações, esta água acaba invadindo as casas. A água da chuva desta sexta-feira ainda está empoçada dentro do quarto de Rita. Sem ter para onde ir, a moradora do Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vive o drama de perder o pouco que tem. E a cada temporal, um pesadelo real. Eu dormia essa noite ali com a água dando aqui, ó, no meio da perna. Toda hora me levantava com água, os pés. Dormia, me acordava e me levantava por dentro d'água. Eu junto com as crianças. Eu e 3 crianças, minha filha e o meu esposo. A lama se mistura com a água parada. As casas estão sobre o brejo contaminado pelo lixo e pelo esgoto. As crianças expostas a doenças. A cada enchente, uma história para contar. E aqui é assim. O tempo começa a mudar. É preocupação na certa. As telhas voam, a água, a rua enche, fica cheia, é mosquito, é rato, é falta d'água. A água entra onde dentro da sua casa? Entra pela janela. O pesadelo das 1.400 famílias que moram na região está nas cheias do Rio Botas, que transborda com frequência. A falta de obras de infraestrutura deixa os moradores aflitos, entregues ao descaso e às previsões do tempo. Todo mundo ficou a casa alagada de água, apavorado, todo mundo sai das suas casas. Então a gente só conserta a gente está aumentando. E como é que a gente vai fazer? O imposto, o cara que a gente pagou 260 de imposto, ninguém tem uma providência. E é sempre assim. Se de um lado, água demais, do outro, água de menos. Está vendo uma falta de água tremenda aqui. Essa semana que passou não tinha água, choveu, eu botei as vasilhas na chuva para pegar água. Quando a água sobe, nós como os moradores aqui, nós ficamos sem opção. Se a gente estiver dentro de casa, não tem como sair. E se tiver que entrar, não tem como. E contrariando a previsão do tempo, o sábado foi de sol. O primeiro final de semana de 2012 começou do jeito que o carioca gosta, sol e praia. O primeiro sábado do ano foi do jeito que o carioca gosta. Depois de 10 dias de tempo fechado, o sol deu as caras quando todos esperavam chuva. Então o povo correu pra praia. Maravilhoso, o sol hoje resolveu sair e a gente está curtindo aqui o solzinho com uma cervejinha. No Leme, o termômetro marcou 24 graus. Apesar da temperatura ainda não ser aquela típica do verão escaldante,
O banhista não teve do que se queixar. Depois de uma semana de chuva, um sábado de sol, é tudo de bom. E a diversão não ficou só dentro d'água. Na areia, frescobol, roda de amigos ou simples descanso. Mas apesar da manhã ter sido ensolarada, no começo da tarde, um ventinho indesejado ameaçou espantar os frequentadores. Do jeito que o carioca gosta? Tá com jeito, mas poderia ser melhor ainda, que agora tá começando a vir as nuvens. Neste domingo, o carioca já não deve ter a mesma sorte. O tempo pode ficar nublado com possibilidade de chuva. E a temperatura varia entre 33 e 19 graus. Mas se o sol já contrariou a previsão de hoje, quem sabe amanhã ele não volta a aparecer. Tomara. No próximo bloco, fuja da cilada. Ministério do Turismo lança campanha para que as pessoas planejem e organizem melhor as viagens. Um sábado de muita sardinha. Assim foi o dia de hoje para os moradores da Rocinha, que receberam 1 tonelada do pescado. É isso mesmo, ela foi apreendida hoje de manhã na Ilha da Conceição, em Niterói. Longa fila para levar para casa o prato principal do dia. Tudo de graça. Fritinha para beber com cerveja logo mais. Ô mãe, só peixe. Que delícia! Desde novembro até 15 de fevereiro é ilegal pescar sardinha por causa do período de reprodução da espécie. Na apreensão feita pelo Batalhão Florestal, ninguém foi preso. Cerca de 10 homens fugiram e abandonaram o pescado em um pequeno cais. Quem for flagrado pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. A Rocinha foi escolhida por ser a última a receber uma unidade de polícia pacificadora. O batalhão conta com um corpo de oficiais veterinários e todo esse peixe foi vistoriado por esses profissionais que emitiram um laudo atestando que o pescado está próprio para consumo. Só após essa vistoria pelos profissionais que o peixe é distribuído. Quem encheu a sacola de sardinha para alimentar toda a família não escondeu a alegria de nem precisar ir ao mercado. Dá pra tudo, eu tô muito feliz. Eu tô com meu peixinho na minha mão. Vai ser uma mesa maravilhosa só de comida pra nós. Animação. Período de férias. Todo mundo pensa em viajar, mas é bom se programar para que a tão sonhada viagem não se transforme num pesadelo. Para comemorar 4 anos de casados, Fernando e Amanda decidiram viajar. Recorreram à internet para escolher o roteiro. Ao entrar num site de compras coletivas, eles não tiveram dúvidas. Passeio romântico em Búzios. Mas a viagem dos sonhos virou frustração. O fotógrafo colocou as fotos maravilhosas, a piscina com água do Caribe, a praia parecia você ia dar um passo e chegar. Mas este não foi o maior problema. A pousada está lotada, eu vou colocar vocês numa guest house. Chegamos lá, um condomínio fechado, uma casa normal, que eu acho que devia ser a casa dela, sei lá. E ela botou vários casais, uns 4 casais na casa junto com a gente. Viajar durante as férias exige planejamento para que a busca pelo lazer não se torne um transtorno. Depois da cilada, Fernando aprendeu. Agora a gente até vai procurar mais explicações, uma pessoa especializada. Só no ano passado, a ouvidoria do Ministério do Turismo registrou 358 reclamações referentes a compras de pacotes de turismo online, condições dos estabelecimentos hoteleiros e cobrança indevida de diárias. Especialistas dão algumas dicas para você não transformar as suas férias num programa de índio. A viagem, ela acontece antes, durante e depois. O antes é quando você bola para onde você deseja ir. O durante é quando você senta no agente de viagem, discute com ele. Não, esse hotel está muito longe, esse hotel é assim, é o assado. Não, eu quero um translado privativo, eu estou em lua de mel, então eu preciso de uma suíte com vista para o mar. Antes de fechar o pacote, leia atentamente o contrato. E cuidado, as ofertas em sites de compras coletivas aumentam o risco de fraudes. E se isso acontecer, o consumidor deve procurar o PROCON. Voltamos a falar com a repórter Natasha Franco, que está em Campos, no norte do estado. Natasha, depois das chuvas, agora em relação a doenças, você tem alguma informação?
Olha, Camila, continua chovendo aqui em Três Vendas, distrito de Campos dos Goitacazes, no norte do estado, e o risco é grande, sim. Um pequeno passeio que nós fizemos, eu e o cinegrafista Santiago Andrade, por Três Vendas, de barco, nós encontramos animais mortos na água e muitos caramujos africanos, que são extremamente nocivos à saúde. O pior de tudo é que as pessoas, ao invés de usarem os barcos que muitos moradores têm dentro da própria garagem, elas se arriscam e andam por essa água completamente contaminada. Então a dica da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social e da própria Prefeitura é que as pessoas evitem o contato com essa água que está contaminada. E Natasha, você tem alguma informação a respeito da previsão do tempo para amanhã aí em Campos? Olha, Camila, a previsão do tempo aqui em Campos, ela não é muito boa. A previsão é de tempo nublado, a parcialmente nublado, tem previsão de chuva sim e com trovoada. Então é possível que ainda neste final de semana volte a chover forte aqui em Campos. A gente tem uma boa notícia, é de que agora de noite foi feita uma nova medição aqui no Rio, aqui nas águas, e foi medido que já baixou 50 centímetros as águas, o que é muito bom, porque no início do dia ela tinha baixado 25 centímetros. Então a previsão da Defesa Civil é de que até amanhã a água baixe até 1,5 metros, que vai facilitar muito o trabalho de ajuda para essa população, essas mais de 500 famílias que decidiram ficar aqui nas suas casas. Camila, é com você, voltamos ao estúdio. Uma última perguntinha, Natasha, as águas dos rios já normalizaram por aí? Olha, ainda não, Camila. As águas ainda, o rio, o curso do rio ainda não foi normalizado. Ainda está saindo. Aqui não era rio, né? Aqui era uma região apenas de ruas, não existia nenhum tipo de rio. Então essa água ainda vai escoar inteira para o rio Muriaé, que passa do outro lado da rodovia que foi afetada e acabou rompendo. E toda a água do rio Muriaé acabou vindo aqui para Três Vendas. Mas o rio passa do outro lado da estrada, o que é muito complicado, porque as pessoas não esperavam realmente que a rodovia pudesse romper e isso pudesse acontecer. Mais uma vez, eles já disseram que essa é a terceira vez que a cidade fica assim, completamente submersa. Ok, Natasha, obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio, e nós vamos para um último intervalo e a seguir uma reportagem especial sobre o CADEG. O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara completa hoje meio século. Não saia daí. Buracos, obras e até mesas e cadeiras. Obstáculos que todos os dias pedestres precisam enfrentar para conseguir um direito básico de ir e vir. O centro da cidade não faltam problemas. Depois que sofreu um acidente de carro, Dona Anícia precisa andar de muletas. Todo cuidado é pouco quando caminha pelo centro da cidade. Se o buraco principalmente, se não tiver com sapato assim adequado, eu caio mesmo. Tem que andar com muito cuidado, muito cuidado. Os pedestres têm que desviar de lixo, buracos, obstáculos não faltam. Na Rua do Rosário, onde a calçada já é estreita, flagramos esse carro estacionado de forma irregular. Em vários outros lugares acontece a mesma coisa. Centro da cidade, o pedestre não tem vez, né? Ainda nem é a hora do almoço e os bares e restaurantes já começam a montar mesas e cadeiras na calçada. Eu acho que já tem um comércio dele lá dentro, na bota do lado de fora, atrapalha a gente. Atrapalha tudo, as obras atrapalham, mas fazer o quê? Tem que conviver com isso, né? Além disso, quem circula pela região precisa driblar as obras, que nem sempre deixam espaço suficiente para as pessoas transitarem com segurança. Os comerciantes que não usam a calçada como extensão de seus estabelecimentos se sentem prejudicados pelas obras intermináveis. Tem 2 meses que a prefeitura não termina essas obras da rua da Quitanda, Rosário, que está sempre entupido, esgoto sempre entupido na Rua do Rosário. E os comerciantes estão sendo prejudicados. Gisélia prefere andar pelo meio da rua do que encarar as calçadas do centro da cidade. Horrível. Quando não está ruim, é carro, né? Essas coisas aí, atrapalhando. Aqui no entorno da Praça Amaro Lago, por exemplo, acontece como em vários pontos do centro da cidade. Muitas vezes os pedestres precisam caminhar pelo meio da rua porque o espaço das calçadas foi tomado pelos camelôs. Os ambulantes até têm autorização para trabalhar naquela área, mas as estruturas prejudicam a movimentação de pessoas a pé. Márcia conta que quando chove fica ainda mais difícil passar por ali. Atrapalha bastante, entendeu? Se estiver no horário deles estarem montando a mercadoria ou tirando a mercadoria, aí aquilo fica complicado. Às vezes a gente tem que ir para o meio da rua. Faz mais comprinhas de vez em quando? Faço um pouquinho.
O CADEG completa hoje 50 anos e a data foi comemorada com muita festa, é claro, portuguesa. Confira a reportagem da Melissa Munhoz. O CADEG é o primeiro centro de abastecimento do estado. São 714 lojas em 100 metros quadrados. O espaço abriga uma infinidade de mercadorias no atacado e varejo. Especiarias árabes, vinhos, cereais, temperos moídos, laticínios, além de verduras, legumes e frutas. Frutas, aliás, importadas. Tem fruta que vem do Chile, da Argentina, do México. O bacalhau é outro filé mignon. Tem qualidade, né? Os frutos tem um bom preço também. E tem perto também, né? Aí é bem confortável vir aqui. A alameda principal lembra uma grande feira, onde a clientela degusta antes de comprar. Mas entre uma loja e outra, pausa para a comilança. O novo carro-chefe do CADEG é a gastronomia. Mas em meio a tantos atrativos, um deles fez a fama do lugar. O corredor de cores e espécies variadas do Mercado das Flores. E esse cantinho continua sendo o chamariz do CADEG. Da Zona Sul ao subúrbio, gente de todas as classes sociais vem pra cá. Viemos da Lagoa, que as flores aqui são bem mais baratas do que lá e tem mais variedade. E hoje não é um dia qualquer. O CADEG está completando bodas de ouro. Para comemorar os 50 anos de vida, os comerciantes, muitos vindos da terrinha, tiveram um café da manhã especial e uma missa em ação de graças. 50 anos de história, 50 anos de trabalho, uma bodas de ouro de muito sacrifício, de muita luta, e hoje convidamos a toda a comunidade, todo o Rio de Janeiro, para vir ao CADEG, para participar dessa nossa festa. Seu Luiz, de 75 anos, é um dos comerciantes mais antigos. Trabalha na mesma loja de roupas e calçados desde 1963 e diz que daqui não arreda o pé. Se o senhor pudesse resumir o CADEG assim numa palavra, o senhor diria o quê? Ela só faz parte da minha vida. Isso realmente é o tipo do lugar que eu acho que sem o CADEG eu não viveria. Seu Carlinhos, também das antigas, fez do CADEG a sua segunda casa. A minha filha, a minha esposa, a minha filha, está todo mundo trabalhando aqui. Então, para mim, isso aqui é minha família. E a gente fica por aqui, fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e um bom domingo. E não se esqueça, o Jornal do Rio volta na segunda-feira às 6:50 da noite. Tchau, tchau.